Eu vou agora apresentar o Luiz Jerônimo. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Itajubá, possui MBA em Gestão de Tecnologia da Informação pela FIA, é mestre em Sistemas de Informação e Organização de Empresas, olha o que eu vou ter que fazer, hein, Jerônimo? Instituto d'Administration des Entreprises, seria isso daí? Universidade Pierre Mendes de Grenoble. Trabalha na IBM como arquiteto de soluções para a indústria bancária e mercado financeiro, onde tem contribuído em diversos projetos de transformação e introdução de novas tecnologias para instituições financeiras, incluindo projetos de modernização em front office, banco digital, economia de APIs. Vamos assistir agora, então, a palestra do Luiz sobre blockchain, uma nova realidade para o mundo de negócios. Bom dia, pessoal. Eu, primeiramente, queria agradecer aí a Inovaday, a Escola Fazendária, pela oportunidade que está dando para a IBM vir aqui falar para vocês sobre um tema que está bastante em moda, está todo mundo falando, e eu tenho certeza que a audiência aqui também está bastante interessada nesse tema. Eu vou começar contando para vocês uma história pessoal minha. Eu estava lá nos inícios dos anos 90, numa cidade do interior de Minnesota, visitando uma fábrica da IBM, quando eu recebi o convite de um colega para ir assistir uma palestra sobre internet. Fui lá no centro da cidade, nós subimos uma escadinha, na sobreloja tinha um grupo de pessoas para discutir internet. Aquilo eu me sentia que eu estava entrando assim numa sociedade secreta que ia discutir internet. E foi interessante que ele aconteceu em Minnesota, e naquela ocasião a Universidade de Minnesota tinha estabelecido um modelo de browser que era o Gopher. Aposto que vocês não lembram o que é o Gopher, porque naquela mesma época estava todo mundo discutindo se o Gopher deveria ser usado ou se ia ser usado o HTML, que estava por trás dele, a Netscape. Talvez vocês não lembrem mais da Netscape. Naquela ocasião, a gente não tinha a mínima ideia que nós estamos de frente para algo que estava sendo criado, que seria hoje conhecido como Internet da Informação. Nós não tínhamos a mínima ideia de que por trás daquilo teria a possibilidade de ter o Facebook, de ter o WhatsApp, de ter um modelo de negócio como Netflix, um modelo de negócio como Uber. Esta evolução que levou 20 anos para acontecer, nós estamos vendo ela acontecer agora com o advento do que a gente chama de internet de valor, Internet of Value. É evidente que, nesse meio do caminho, surgiu a Internet of Things, que é a internet das coisas, e a gente vê que elas começam agora a se interagir uma com as outras. Mas Internet of Value é algo que está surgindo agora. O paralelo que eu faço lá com a década de 90, que ainda a gente está discutindo que protocolo vai ser usado, qual é a sopa de letrinhas que a gente tem que aprender. Nós já estamos visualizando que a Internet of Value vai se estabelecer e nós vamos olhar modelos de negócios, tal como hoje na Internet of Information tem Netflix, Uber, WhatsApp, quais vão ser os modelos de negócio que vão estar nessa internet de valor. Então, é importante para a gente contextualizar, e a visão que a gente tem é que a Internet of Value vai passar essa ponte muito mais rapidamente do que aconteceu com a Internet of Information. Então, o que nós estamos esperando é uma revolução acontecendo nos próximos meses para o mundo de negócios. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre qual é a visão da IBM para o mundo de negócios e como é que os nossos clientes estão observando o uso de blockchain, que é a plataforma a ser usada para essa Internet of Value que a gente está falando aqui. Eu vou cobrir aqui 3 temas. Eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia blockchain. Não vou falar da tecnologia que está por trás dela, mas qual é o princípio tecnológico que está por trás do blockchain, já com ponto de vista de uso dele para negócios. Depois nós vamos dar uma olhada no contexto atual
das empresas, como é que elas estão olhando o blockchain, quais são os casos de uso mais apropriados para blockchain. E vamos, ao final, dar algumas dicas de, se você quer entrar em blockchain, por onde vai começar, ou melhor, como é que nossos clientes, as empresas que a gente tem trabalhado, estão abordando blockchain para esse novo mundo. No mundo de negócio, nós falamos de redes de negociação. Redes de negociação onde tem um ativo sendo transferido de propriedade de um elemento dessa rede para outro. E a gente pode falar aí que os mercados podem ser amplos, abertos, ou mercados fechados, onde um grupo de empresas negocia entre si. Então, nós temos que observar esses dois mercados para estabelecer onde é que, nesse mundo, o blockchain vai se introduzir. E, para uma internet de valor, nós estamos falando de, diferente do que a Internet of Information, que é uma informação trafega de um lado ao outro, na Internet of Value, nós estamos falando que um ativo trafega de um lado ao outro. Nós estamos falando de uma transação comercial que leva em conta que existe um ativo e esse ativo muda de propriedade durante a cadeia. Ativos pode ser qualquer coisa. Você pode ter um ativo como uma casa, um carro. O ativo pode ser não físico, ele pode ser a hipoteca da casa, o financiamento do automóvel, uma carta de crédito, um título, uma debenture, uma duplicata. Esses são especialmente eu citei aqui exemplos de ativos imateriais, né, ou desmaterializados. Nós também temos os ativos intelectuais. A IBM ela é a campeã de audiência em geração de patentes já há 23 anos. E nós geramos muita patente, e por isso nós somos o primeiro colocado nos Estados Unidos, porque patente, para nós, é um ativo que nós negociamos. Então, faz parte do negócio da IBM gerar novas ideias, gerar novas patentes, e nós produzimos patentes que nós não vamos usar, mas que nós vamos ou comercializar ou ceder no mercado. Nós cedemos patentes para o blockchain. Então, faz parte da negociação que a gente fez. E tem alguns ativos que são ativos digitais. Um mercado que está bastante interessado em blockchain é o mercado de música, para implementar a transferência do ativo música através da rede blockchain. Então, nós estamos vendo aí alguns ativos. Qual é a base do blockchain? A base do blockchain é um cara chamado Ledger. O Ledger, eu não traduzi, porque a gente traduziria por livro-razão, registro contábil. Eu já vi aqui na mídia brasileira ser traduzido por coisas um pouquinho estranhas, então nós estamos preferindo levar o termo Ledger para o mercado, e acho que o Ledger ele fica mais genérico. Mas o Ledger é aquele livro que registrava entradas e saídas, supostamente foi criado lá no século XIII, não mudou muito o formato dele de lá para cá, apesar dele estar hoje digitalizado. Eu tenho receio de falar isso aqui na escola fazendária, mas eu acredito que o livro de registros ele é anterior ao século XIII, porque existem algumas pedras lá no Egito que fazem uns registros de transação lá que parece que eles são mais antigos, né? Ledger é algo que você registra uma transação. Então, ele faz parte do mundo dos negócios, e existem transações que você escreve de uma maneira simples. Maria passou o carro para o João. É uma transação simples, transferência de um ativo de um lado para o outro, ou pode ser um pouquinho mais complexa. Maria passa o carro para o João, se o João pagar R$20.000 para Maria. Tem uma transação, duas pernas, dois ativos, já circulando, existe uma condição de negócio sendo feita. Pode ser um pouquinho mais complicada. A Maria passa o carro para o João e o João só paga se a oficina mecânica fizer uma avaliação e dizer que o motor está funcionando. Você colocou uma cláusula contratual para executar aquela transação. E é comum no mundo dos negócios que as nossas transações tenham cláusulas contratuais. E, por consequência, a gente precisa registrar no nosso ledger cláusulas contratuais.
Então, nós estamos aqui olhando Ledger também do ponto de vista de negócios, não só registrando a transação, mas registrando condições de negociação, essas cláusulas que precisam ser executadas. O blockchain é a tecnologia para usar um registro que seja único dentro da minha rede de negociação. Hoje, as empresas que participam de uma rede de negociação, cada uma faz o seu registro individualmente, e esta informação ela pode estar espalhada entre diferentes participantes dessa rede de negociação, e ela pode haver alguma discrepância entre esses registros, onde a gente precisa fazer uma conciliação desses registros que estão na mão dos participantes. O princípio do blockchain é que, em vez de ter registros individualizados, nós tenhamos um registro único, ou seja, todo mundo faz o registro da transação dentro do mesmo sistema. Para esse sistema não ficar centralizado, a gente pensa no Ledger como um Ledger distribuído para evitar os pontos de falha dentro do blockchain. Só para a gente situar aqui, eu vou dar um exemplo usando esse gráfico aqui, é um gráfico genérico, mas eu gosto de contextualizar esse gráfico usando um caso de uso. Vamos considerar que tem aqui uma cadeia de lojas no Brasil que está interessada em comprar de um produtor na China uma nova coleção de inverno para as roupas que ele vai lançar na próxima temporada. Ele entra em contato com o fornecedor na China, faz uma negociação de preços e de material que ele está interessado e faz a encomenda. Esta é uma cadeia que, apesar de eles se conhecerem, de se cumprimentarem nas feiras que eles frequentam, é uma cadeia de valor que não é confiável. O fabricante na China só põe as suas máquinas para rodar se ele tiver garantia de que ele vai receber o dinheiro daquela venda. E entra a figura da carta de crédito. O lojista aqui no Brasil bate no banco dele aqui no Brasil, pede uma carta de crédito para aquela encomenda, o banco emite a carta de crédito aqui, envia essa carta de crédito para um banco correspondente na China, o banco correspondente na China avisa o fornecedor que ele tem o crédito aprovado, o fornecedor liga as máquinas, produz, embala, põe num operador logístico que atravessa os mares, entrega aqui no porto a mercadoria. Assim que é liberada a mercadoria na aduana, é liberado o crédito para o fornecedor. Trade Finance é o processo que está por trás disso, carta de crédito é um deles, e esse é um processo que todo mundo que trabalha com Trade Finance, apesar dele estar estabelecido há muito tempo, e eu também peço desculpa para o pessoal da escola, mas eu vou dizer que esse é um processo que deve estar estabelecido desde Marco Polo. E ele é assim até hoje, talvez com uma nuance ou outra, mas ele é assim até hoje. E ele é um processo ineficiente. Então, conversando com as instituições financeiras que fazem Trade Finance, eles dizem é complicado. Eu não tenho só um banco correspondente na outra ponta, muitas vezes eu passo por 4, 5, 6 intermediários no meio do caminho para chegar até o meu banco correspondente do outro lado. Certamente tem uma operação logística no sentido contrário. Nesse sentido contrário, se tiver uma operação multimodal, seguramente vão ser 2, 3, 4 operadores logísticos até que a mercadoria chegue aqui. E existe uma cláusula a ser estabelecida que a carta só é executada depois da mercadoria entregue. É um processo que é ineficiente. Se a gente tiver algum desses registros aí corrompidos, vai precisar acontecer uma reconciliação dos registros, e os registros são díspares entre diferentes empresas, de diferentes indústrias, porque eu estou falando de comércio, indústria, bancos e operadores logísticos, cada um com um tipo de registro a ser feito, e cada um com um pedaço da verdade que está na mão dele. Então, ele é ineficiente, ele é caro para fazer auditoria e ele é caro para fazer reconciliação. E ele é vulnerável. Como cada um desses participantes faz seu próprio registro, se um desses registros for corrompido, dá muito trabalho para você recuperar a informação, se é que você consegue recuperar. Muitas vezes vai ser feita uma inferência sobre o que é que estava ali.
Então, este é uma cadeia de valor, e esta que eu citei aqui é só um exemplo, a gente pode ter outras tantas cadeias de valor que envolvem ativos, nesse caso, uma mercadoria, um pagamento, envolve participantes que não confiam entre si ou não têm um grau de confiança suficiente. Eu sempre brinco, né? Eu não vou montar um blockchain para fazer negócio com meu pai. Eu e meu pai, a gente se confia tanto no outro que não precisa nem assinar um documento. A gente faz a negociação e resolve. É uma rede de negociação de pai para filho, é uma rede de negociação confiável. Não preciso de uma assinatura, portanto, eu não preciso de blockchain. Mas, numa rede de negócios, você precisa de algo que dê confiança e, portanto, você precisa estabelecer essa confiança através de um mecanismo apropriado de confiança. Para resolver isso aí, a gente imagina que, se esta cadeia de valor toda estivesse usando o blockchain, existiria um ledger, um registro, todo mundo faria a atualização deste registro, e para nossa garantia de que esse registro não seja, não corra riscos, ele, em vez de ser centralizado, ele vai ser distribuído e todos os participantes desta cadeia de valor tenham a cópia idêntica do ledger na sua propriedade. Para um mundo de negócios, se você tem o ledger, vem sempre a pergunta: como é que eu garanto que o ledger tem uma transação e essa transação não vai ser visível para os meus concorrentes que fazem parte da mesma rede? Já que eu tenho na minha rede, tal como da carta de crédito, eu tenho outros bancos, eu tenho outros comerciantes, eu tenho outras indústrias e eu tenho outros operadores logísticos, ou seja, o mundo aí é feito de concorrência. Então, é uma preocupação que se tem que esse ledger tenha proteção suficiente para que você possa dar visibilidade da transação somente para aqueles que estão autorizados a ver essa transação. Eu gosto desse exemplo porque esse exemplo que eu acabei de falar para vocês não mudou o número de participantes. O número de participantes é o mesmo. E eu uso isso para mostrar um paradigma que se tem como blockchain, porque muitas vezes se fala de blockchain como um mecanismo de desintermediação. E eu sempre digo, olha, dependendo da cadeia de valor que você tem, os participantes vão permanecer os mesmos, tal como essa que eu acabei de citar. Ou seja, blockchain pode gerar uma desintermediação, mas não necessariamente o blockchain é um desintermediador por si só. Ele vai desintermediar aqueles participantes que não têm valor agregado numa cadeia de valor. Então, numa cadeia de valor, quem tem valor a agregar no processo permanece na cadeia, estando no blockchain ou não. Quando a gente fala de blockchain, sempre surge o caminho do Bitcoin, e é preciso a gente separar que Bitcoin é uma coisa e blockchain é outra. Na verdade, o blockchain é a plataforma tecnológica que está por baixo do Bitcoin, e eu uso isso para a gente falar um pouquinho sobre o Bitcoin. O Bitcoin ele é uma implementação específica em cima do blockchain. E ele usa algumas decisões de tecnologia foram utilizadas na implementação do Bitcoin que não parecem ser adequadas para a maioria das redes de negócio que a gente tem encontrado. Uma delas é que o Bitcoin ele proporciona anonimato para os participantes. E as instituições financeiras, elas, a maioria, precisa responder às regulações de diferentes países, com diferentes nomes, mas tem duas regulações básicas, que é de Know Your Customer e de anti-lavagem de dinheiro. E essas duas, elas são muito difíceis de se implementar numa rede que garante o anonimato dos participantes. Por essa razão, os nossos clientes de instituições financeiras no globo, eles têm definido que eles não vão participar das redes de Bitcoin ou de criptomoedas em geral. E, por essa razão, a IBM também não participa das redes de Bitcoin nem das redes de criptomoeda. Nós temos alguns clientes que estão olhando para moedas virtuais, que são moedas reguladas, com o Banco Central emitindo. Nós estamos vendo alguns casos destes por aí, e eu faço essa distinção entre projetos de moeda virtual e projetos de criptomoeda. Levando em conta a história do Bitcoin e falando que nós não estamos envolvidos com projetos de Bitcoin, é preciso dizer que o Bitcoin é um ambiente de produção
que está estável, está rodando já há alguns anos, tem muitas transações ocorrendo, e, portanto, a gente utiliza o Bitcoin como um laboratório, um exercício para fazer uma observação de como é que a tecnologia utilizada no Bitcoin pode ser utilizada ou quais são os desafios que ela traz para uma rede de negócios a ser estabelecida. Então, nós começamos a falar, por exemplo, de redes permissionadas ou não permissionadas. O Bitcoin é uma rede permissionless, como se diz, né? Se você quiser entrar no Bitcoin hoje, você pode entrar, você não precisa pedir autorização para ninguém. Nós acreditamos que as redes de negócio elas vão ser redes com permissão. Então, vai ter uma governança na rede que vai aceitar ou retirar um participante dessa rede. Nós não vislumbramos que uma rede permissionless vai ser implementada com instituições financeiras e empresas operando negócios numa rede permissionless, a menos que tenha algum modelo de negócio que aponte para isso com clientes finais, com o usuário final, coisa que não parece ser os primeiros projetos que a gente tem vislumbrado, não estão nessa linha, eles estão em redes privadas, montadas com grupos de participantes que precisam passar por uma governança para participar da rede. O blockchain no mundo dos negócios ele tem 4 aspectos aí que é importante a gente citar. Na parte de cima eu coloquei o ledger compartilhado, e o ledger ele é a figura central do blockchain. Vale lembrar que ele é um banco de dados só para escrita, não existe a operação de deleção no ledger. Por conta disso, eu sempre falo para os desenvolvedores que fazem os softwares com camada de commit rollback, o blockchain não tem rollback, o blockchain só tem commit. Portanto, para fazer rollback de uma transação, você precisa fazer uma nova transação desfazendo aquilo que tinha sido feito antes. Então, é importante ter essa ideia em mente, porque o ledger, como eu sugeri, é escrito em pedra. Escreveu na pedra, não dá mais para mudar nem para deletar. Para o mundo de negócios, como eu acabei de falar para vocês, também existe a figura das cláusulas contratuais, das regras de negócio, das condições em que um ativo vai ser transferido de um lado para o outro, vai mudar a propriedade dele. Por consequência, nós precisamos ter, dentro do blockchain para negócios, uma camada de smart contract, que nada mais é do que escrever regras de negócio de uma maneira segura dentro do blockchain. Então, nós estamos imaginando que, para a realização de transferências de ativos numa rede privada para blockchain, nós vamos ter condições de negociação escritas dentro do blockchain. O que leva a isso? Leva a você ter condições como os if then else dos aplicativos que a gente tem hoje, escritos efetivamente dentro de um bloco dentro do blockchain. A vantagem disso é que a gente pode automatizar a implementação daquela regra de negócio. No exemplo que eu dei da carta de crédito, a carta de crédito poderia ser automaticamente executada, ou a liquidação da carta poderia ocorrer para o fornecedor chinês, no momento em que o participante da rede, que seria o operador aduaneiro, desse o ok de que a mercadoria estava liberada aqui. Então, dada esta condição de cláusula dentro da carta de crédito, quando o participante entrar com esta informação aqui, a carta de crédito poderia ser automaticamente executada. E isso traria, sem dúvida, um benefício bastante grande para a cadeia de valor. Eu brinco com essa cadeia de valor da carta de crédito, mas ela é muito séria, porque nós estamos falando de carta de crédito que vai de um lado para o outro, nós estamos falando de ativos de alto valor, que passam por muitos participantes, onde muitas das vezes você não tem confiança, mas existem regras lá dentro que precisam ser atendidas, e muitas vezes você gasta muito dinheiro fazendo auditoria para ver se aquelas regras efetivamente foram cumpridas. Então, a parte de cima desse meu chart aqui, ele mostra a parte de negócios. Quando eu vou montar a minha rede, eu determino no ledger qual é o tipo de ativo que eu vou registrar na minha rede, quais são os participantes que vão participar dessa minha rede, e nos smart contracts eu defino quais são cláusulas de negócio que podem ser escritas e como elas vão ser escritas.
Levando em conta a linha de negócios, a parte de baixo ela determina quais são a tecnologia necessária para cumprir essas necessidades. Então, nós temos o lado da privacidade. O lado da privacidade é chaves de criptografia que possam garantir que a transação esteja escrita e visível somente para aqueles participantes que têm autorização para ver. E o lado do consenso é para participantes desta rede atestarem que aquela é uma transação válida. Ou seja, você determina como é que a rede vai estabelecer a regra de consenso para que uma atualização, ou seja, um novo bloco, seja escrito dentro do blockchain. Levando em conta esses dois critérios, e este critério é um critério de governança e um critério de tecnologia, porque aqui, tanto na privacidade, a gente envolve qual é o mecanismo de criptografia que vai ser usado, e no consenso a gente determina qual é o modelo de hash, modelo matemático que vai determinar a validade daquela transação. Nós estamos falando de tecnologias aqui que podem ser cruciais na montagem da rede. E tem um lado da governança, porque nós vamos estabelecer qual é o modelo de consenso para ser usado. Eu vou estabelecer que, na minha rede, todos os participantes fazem consenso, ou eu vou estabelecer que, na rede que nós estamos, 50% mais um é suficiente para dar consenso, ou eu vou estabelecer que um número, 5 participantes da minha rede, chegando ao consenso, eu considero que aquela transação é válida. Esta é uma atividade de governança da rede quando ela está sendo estabelecida, está sendo montada. E tem suas complicações tecnológicas por trás. Tanto privacidade quanto o consenso são mecanismos para se executar modelos matemáticos bastante pesados, ou podem ser mais pesados do que outros, e, portanto, eles podem demandar consumo de poder de processamento para a sua execução, e o que pode inviabilizar algumas redes de negócio, especialmente aquelas redes de negócio que existe uma assimetria de uso dos participantes. Eu tenho um participante que é um grande banco que faz 20 milhões de transações por dia, e, na mesma rede, eu tenho uma instituição financeira pequena que faz 1000 transações por dia. Talvez esta rede não seja adequada para que todos os participantes executem consenso, porque existe uma assimetria entre os participantes, e provavelmente eu vou ter que, na governança da montagem da rede, adotar algum mecanismo diferente para que esta rede seja adequada para esses dois participantes. Falando um pouquinho sobre o contexto que nós estamos, onde é que entra blockchain hoje, onde a gente tem visto as empresas discutirem o uso de blockchain. É claro que o uso do blockchain ele tem seus desafios tecnológicos, mas e eu também considero os desafios de governança tão ou mais importantes, porque dá para você imaginar que, numa rede, você fazer o estabelecimento e adotar padrões para funcionamento dessa rede, você precisa do consenso ou observar todos os participantes dessa rede. Por isso que nós estamos vendo que as instituições, especialmente as instituições financeiras, estão olhando para a blockchain, para redes pequenas, onde eles têm poucos parceiros para negociar como é que essa rede vai ser montada, e é isso que a gente tem visto. No entanto, ela traz benefícios. Um dos benefícios é a economia de tempo. Hoje, uma carta de crédito deve levar semanas para ser executada, coisa que ela poderia ter sido executada de imediato, assim que a mercadoria chegasse aqui no porto. E outros papéis também passam pelo mesmo... a liquidação de papéis ela também leva em conta várias janelas de tempo aí. Se você pegar, por exemplo, a liquidação na Bolsa de Valores, dependendo do papel, você faz em D+1, D+2, D+3, D+7, dependendo do papel que você está negociando. Talvez em blockchain isso pudesse ser numa janela de tempo mais curta, e, por consequência, você trazer benefícios para ativos que estão parados rapidamente poderem voltar ao mercado e injetar dinheiro dentro de uma cadeia de valor. Remove custo. Hoje, algumas cadeias têm um custo de auditoria e de reconciliação que são significativos. O blockchain ele reduz muito
esse custo, porque a reconciliação é feita por desenho, ou seja, todo mundo tem uma cópia do ledger por desenho, e a auditoria, e aqui eu junto auditoria e reguladores, eles têm dentro do blockchain uma vantagem que eles só têm um ledger para vasculhar, para fazer a sua auditoria, para fazer a regulação. Também vai reduzir o custo de reguladores e de auditores, porque, em vez de varrer vários ledgers dentro de uma cadeia de negociação, ele vai varrer um ledger onde todos os dados estão lá. E também reduz risco. Eu citei aqui na cadeia de valor sobre os ledgers, que cada um tem dentro de casa, ele tem uma chance de ser corrompido. O ledger, num blockchain, como ele está seguro pela criptografia adotada e ele é distribuído por todos os participantes, certamente, se um participante for corrompido, ele vai simplesmente ignorar o ledger que está naquele participante e o ledger restante da rede vai sobrepor aquele ledger corrompido. Então, diminui muito risco, fraude e as condições de crimes cibernéticos que podem acontecer aí com esses registros. Por falar em redução de custos, ano passado, em 2015, o braço de Venture Capital do Santander fez um relatório sobre o uso de blockchain, especialmente para a indústria financeira. E chama atenção no registro que eles fizeram que eles imaginam, pelas contas que esta empresa fez, que por volta de 2022, a economia de custos relacionados a algumas redes de negócio, elas podem ser bastante atrativas e podem representar bastante dinheiro a ser economizado. Eles estimam entre 15 bilhões e 20 bilhões ao ano por volta de 2022. E esse estudo foi feito em cima de alguns casos de uso. Os casos de uso de pagamentos internacionais, negociações de ações e conformidades regulatórias. Eu não sei se vai acontecer isso em 2022, 2021, 2023, 2024. Eu também não sei se vai ser 15 bilhões ou se vai ser 20 bilhões. Mas, certamente, vai ser algo nesta ordem de grandeza e nesta janela de tempo. Então, nós estamos falando de algo que vai reduzir custo de operações aí significativamente e, por conta disso, investidores que observam estes venture capital, eles estão fazendo investimentos em redes para blockchain por conta desses benefícios. Nós temos trabalhado com várias indústrias. Eu sou da indústria financeira, mas eu tenho parceiros trabalhando em outras indústrias que estão observando o blockchain e estão estudando alguns casos de uso que podem ser aplicados ou aplicáveis em blockchain, com alguns benefícios. Como o blockchain ele tem, escreveu no registro, está escrito em pedra, e existem alguns, especialmente auditores ou reguladores, que podem varrer o blockchain e encontrar a cadeia todinha de por onde aquele ativo passou, existe algo que a gente chama de procedência do ativo. Eu conseguindo varrer toda a cadeia do blockchain, todo o ledger, eu consigo saber qual foi a vida que esse ativo teve transação a transação. E algumas indústrias estão olhando para fazer com que o acompanhamento da vida de algumas peças de veículos, especialmente, possa ser acompanhada numa rede blockchain. Então, existe uma indústria aeronáutica que está pensando em registrar as peças no blockchain, de tal sorte que, se for necessário, você possa fazer uma varredura e saber a peça foi fabricada por quem, foi distribuída por quem, foi levada para que fábrica, foi usada em que linha de montagem, em que aeronave ela foi montada, esta aeronave por qual operador de manutenção passou e onde ela está hoje, depois de ter sido vendida um par de vezes. Isso leva a alguns benefícios. Um deles é que você tem algo que está escrito no blockchain, portanto, com uma confiança muito maior de identificar a originação e procedência daquela peça. E, por consequência disso, você tem recalls que podem ser efetuados de maneira mais precisa. A indústria automotiva também está interessada nisso, porque ela pode olhar e falar, em vez de eu fazer um recall
do número de série A ao número de série B, eu vou fazer recall do seu carro, porque o seu carro tem a peça que está precisando receber manutenção. Então, este é um uso do blockchain, onde o ativo aqui é um ativo que é uma peça de montagem. E a gente pode extrapolar isso para outros. Quando eu falo de blockchain, a gente fala de redes de negociação, dá a impressão que a gente está falando de uma rede externa. E é verdade, a maioria, ou a grande maioria dos casos de uso que vão ser feitos, vão ser de uma empresa negociando com um parceiro externo, onde tem pouca confiança na negociação. Mas existem alguns casos que estão sendo analisados dentro de algumas empresas, especialmente corporações, que têm diversas divisões. E aqui eu vou falar só da corporação, mas vocês podem fazer o paralelo com o governo. Imagina que uma corporação tenha diferentes unidades fabris, que tenha unidades de negócio diferentes, que tenha filiais, que tenha isso espalhado em diferentes países. Existe um trabalho para fazer o orçamento dessa empresa, em que cada uma das unidades faz o seu orçamento e aprova aquele orçamento para executar determinada rúbrica, para executar determinado projeto. De tempos em tempos, a corporação vai para verificar, para auditar se aquela rúbrica foi efetivamente utilizada naquele projeto. E é uma auditoria que custa dinheiro para a corporação, porque ela precisa validar isso em todas as unidades, e certamente ela vai encontrar algum caso de rúbrica aplicada num projeto indevido. O registro de blockchain, nesse caso, seria registrar o orçamento, ou seja, registrar as rúbricas exatamente dentro do blockchain, baseados num smart contract ou numa condição de execução daquela rúbrica. Em outras palavras, a corporação vai ter uma rúbrica destinada para um projeto, ela só vai conseguir ser executada naquele projeto por desenho do blockchain e por desenho do smart contract associado. Ou seja, vai diminuir muito o esforço de auditoria em cima de um orçamento de uma corporação. Façam aí a tradução para o mundo do governo, como é que isso pode ser aplicado. A carta de crédito é outro caso que eu citei para vocês. Eu, pessoalmente, gosto do exemplo da carta de crédito, ele é didático, mas ele é bem difícil de ser implementado. Eu sempre digo que a governança para implementar uma rede de carta de crédito ele vai levar bastante tempo, ou seja, não vão ser os primeiros projetos que nós vamos ver, porque ele envolve diferentes indústrias, diferentes reguladores, em diferentes países, e que vai demandar algum tempo para que essa governança da montagem dessa rede leve em conta. A menos que a gente tenha algum grande player que faça uma alavancagem da rede e depois os demais participantes vão aderir a esta rede. Nós sabemos que existem países na Ásia cujos governos estão interessados em pensar numa rede blockchain para a carta de crédito e para o associado da carta de crédito, que é o conhecimento de embarque, que é o lado que traz a mercadoria para o país. Então, a carta de crédito é algo que está por aí. Eu falei da internet das coisas, e existem alguns projetos de internet das coisas que estão se associando com a Internet of Value ou se associando ao blockchain para executar. Nós temos visto alguns casos de uso, existem aqueles que a gente chama mais atenção, do tipo, a minha geladeira tem um IoT agora, está conectada, e eu faço pedidos na internet com este IoT. Nós estamos vendo que alguns fabricantes estão trabalhando seriamente com IoT dentro de alguns desses devices, desses eletrodomésticos e dispositivos e veículos agrícolas, especialmente. E os casos de uso que a gente tem visto que estão são bastante factíveis deles acontecerem, relacionado, por exemplo, à manutenção preventiva, quem vai dar manutenção para determinada peça que pode estar em vias de falhar. Ou seja, é algo que nós estamos vendo que o mercado está entrando, e IoT e blockchain parecem aparecer bem. Se vocês tiverem interesse, no
No YouTube tem um vídeo que descreve um exercício que a IBM fez junto com a Samsung. É um vídeo do ano passado. Só procurar lá, IBM, Samsung e IoT, vocês vão encontrar um vídeo onde nós fizemos para alguns dispositivos da Samsung, implementamos um blockchain para fazer manutenção de peças, manutenção planejada ou prévia, e também a Samsung usou blockchain para fazer transferência de vídeos de propaganda para as televisões que eles têm espalhadas em algumas cidades. É um vídeo de 8 minutos, mais ou menos, vocês podem observar lá e ver como é que o IoT, lá eles explicam os 3 casos de uso que a Samsung pediu para a IBM desenvolver. Mais alguns casos de uso que a gente tem, eu falei aqui rapidamente, mas Bolsa de Valores está muito interessada na pós-negociação. A pós-negociação tem as liquidações que ocorrem D1, D2, D3. Existe uma discussão se a tecnologia é que vai travar a janela de liquidação, porque certamente já existe tecnologia hoje para fazer liquidação em D0, mas parece que para o mercado de ações, D0 em liquidação pode trazer uma volatilidade para o mercado que é indesejada. Então, está todo mundo falando em talvez fazer D1 para todos os papéis, esse é um caso de uso que tem. Contratos de derivativos, que, no fundo, eles são executados baseado numa regra de negócio que está escrita dentro do derivativo, a chamada de margem, etc., tal, poderia ser automatizada dentro de uma rede blockchain. Debentures é outro mundo que os agentes financeiros também estão olhando para fazer registro em bolsas de valores de balcão, especialmente. Comércio exterior, falamos aqui sobre a carta de crédito, entra também o conhecimento de embarque, os pagamentos internacionais, algumas empresas estão interessadas nisso, a SWIFT está olhando efetivamente como é que vai usar a blockchain para transferências internacionais, cadeia de fornecimento, negociação de fábrica com seus fornecedores, bancos de varejo estão olhando muito para remessas internacionais. Em geral, o mundo de pagamentos, aqui no Brasil, nós estamos relativamente bem resolvidos. Lá fora ainda existe uma demanda muito grande por melhoria nos processos de pagamentos. Talvez o blockchain seja uma saída para eles. Aqueles países que estavam pensando em montar hubs de pagamentos, que eles não tinham, tal como a gente tem o SPB aqui no Brasil, hubs de pagamento nesses lugares, talvez eles sejam bypassados já. Em vez de um hub de pagamentos, talvez implementem em blockchain. Crédito imobiliário, algumas instituições financeiras estão olhando para implementar crédito imobiliário em blockchain, não na parte de execução do crédito, porque o crédito imobiliário ele leva muito tempo e talvez ele não seja apropriado para ser o primeiro caso de uso da instituição, mas o crédito imobiliário, na fase da originação do crédito, é algo que leva em conta muita papelada, muito back-office e tem muito custo que talvez fosse minimizado com o uso de blockchain. Registros públicos, a gente falou aqui sobre um ativo pode ser registrado, existe sempre aquela ideia de que eu poderia fazer, por exemplo, o registro de um imóvel no blockchain e fazer as transferências desse imóvel via blockchain. O mundo todo olha com isso com uma visão de longo prazo, que é muito difícil você fazer essa implementação, mas existe o governo de Singapura que está apostando em fazer registro de imóveis em blockchain. É evidente que nós estamos falando de um país pequeno, uma área pequena, poucos imóveis, e os imóveis de altíssimo valor. Então, nós estamos falando de ativos de alto valor que valeria a pena esse esforço inicial para ser implementado. Registro de veículos poderia ser feito, ou seja, a gente vê o veículo sendo desde da concepção dele na montadora, passando pela concessionária, pela financeira e pelo usuário final, uma cadeia que talvez pudesse tirar proveito disso. Só que quando a gente fala de blockchain com a tecnologia atual tem algumas dificuldades para serem implementadas, e por isso que a gente diz que não é o martelo para todos os pregos. Por isso que a gente precisa dar uma olhadinha para ver se aquele modelo de negócio se encaixa ou não. E um dos primeiros que eu listo ali são aquelas transações de alta performance. Vale lembrar que, para você registrar no blockchain, você precisa ter consenso. O consenso vai ser atingido por determinada regra estabelecida naquela rede, mas seguramente não vai ser algo que vai ser executado em milissegundos.
portanto, as operações que demandam milissegundos não podem ser, ou provavelmente não vão ser as mais adequadas para serem implantadas em blockchain. Por isso que nós estamos olhando bolsas de valores que operam em ações, que têm lá os seus algoritmos, os robôs que executam o mercado de ações em milissegundos, muitos deles com máquinas em colocation dentro das bolsas, seguramente não vai ser o primeiro mercado a migrar para blockchain. A Nasdaq é um dos casos que a gente sabe que migrou ou fez uma experiência em blockchain. Na verdade, eles colocaram um mercado bastante restrito, com poucas negociações que ocorrem durante o dia, num blockchain, e executaram no Réveillon do ano passado, 20 transações foram executadas no modelo em produção, que foi um marco para a indústria, a execução de vendas de balcão em cima do blockchain. Redes com um único participante, olha, ou com 2 participantes que têm um vínculo, eu e meu pai, não vale a pena fazer um blockchain, ou seja, existem outros mecanismos para você transacionar nessa rede. As redes elas precisam ter um número significativo de participantes, mas nós acreditamos também que não vai ser uma rede com milhões de participantes, tá? Por conta da dificuldade de governança disso. Blockchain, não pense como uma base de dados replicada. Ele é uma base de dados replicada, mas não queira fazer do blockchain a sua base de dados replicada. Existem tecnologias de base de dados que replicam dados mais eficientes e, com certeza, mais baratos. O mesmo eu digo para a mensageria, já que o blockchain tem um sistema de mensageria para mandar os blocos para os participantes, não pense também em substituir o teu sistema de mensageria por blockchain. As tecnologias de mensageria são adequadas para fazer isso e devem continuar fazendo. E eu sempre digo que alguns sistemas transacionais que existem hoje, talvez eles não sejam substituídos por blockchain. Então, eu sempre falo para as instituições financeiras, não se preocupe, o teu sistema de conta corrente provavelmente vai permanecer exatamente como ele está nos próximos anos. Ele não vai ser o primeiro caso de uso a ser implementado em blockchain, por se tratar de um sistema complexo e um sistema que está bem resolvido hoje, né? E, por fim, é uma indicação que a gente dá que ele não é indicado para grande volume de transações de baixo valor. Se você colocar lá no business case um grande volume de baixo valor, provavelmente o custo da transação vai ser alto e não vai valer a pena botar este ativo ou esta rede de negociação dentro do blockchain. Como é que, para finalizar, como é que a gente aplica blockchain? A Morgan Stanley publicou há 2 semanas atrás um relatório onde ela fez como é que está a adoção de blockchain nas instituições financeiras. O meu gráfico ali ficou um pouquinho quebrado, mas ele é um S aqui. E ele aponta mais ou menos o seguinte: entre 2014 e 2016, as instituições estão observando o que é blockchain. Estão aprendendo, estão fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. De 2016 a 2017, começam as primeiras provas de conceito. E eles imaginam que entre 2017 e 2020 ocorram as primeiras entradas de rede em produção. Lá para o 2025, eles imaginam que isso está em regime. E essa é mais ou menos a curva que a IBM tem encontrado nos seus clientes. Nos últimos anos, nós falamos muito de blockchain, continuamos falando ainda em 2016, mas nós já estamos vislumbrando vários projetos que estão iniciando como provas de conceito em 2016, aqui no Brasil e no resto do mundo. Alguns são públicos, foram para a mídia, outros a gente não pode falar, mas mesmo aqui no Brasil a gente tem grandes bancos já fazendo provas de conceito com blockchain. A IBM, ela optou, a IBM vem trabalhando com blockchain há um bom tempo, nós já tínhamos desenvolvido nos últimos anos um código blockchain, que dentro de casa a gente já chamava de Open Blockchain, a gente chama ainda. Em dezembro do ano passado, a IBM e outros participantes do mercado optaram por montar um projeto para um código aberto para blockchain que fosse fundeado na Linux Foundation. Então, a IBM doou
o seu código que ela tinha para a Linux Foundation. Nós doamos também um par de patentes que estavam embutidas dentro daquele código. E hoje nós somos um parceiro dentro do projeto Hyperledger para montagem de um código aberto para ser usado. Nós acreditamos na IBM que este mundo ele vai ser executado por um código aberto, com fonte aberta e com governança aberta. Por isso que nós fizemos questão que fosse feito pela Linux Foundation, dada a experiência que a Linux Foundation tem em governar código aberto, e era a melhor solução que a gente tinha, e por isso que a gente acredita que isto vai alavancar em muito o lançamento de blockchain para as empresas. Só para vocês terem uma ideia, quando for montado o projeto, estes são os participantes que estão lá. O grupo de Premier é o grupo que tem direito a voto no board. O grupo de o General ali são aqueles que participam, podem dar palpite, mas eles não têm direito a voto. Eles têm uma contribuição financeira distinta entre eles. Mas dá para vocês observarem que existe aí alguns fornecedores de tecnologia, a IBM é um deles, e existem aí algumas clearings. A DTCC é uma maior clearing do mundo, é uma clearing americana. Tem a CLS, que é outra clearing também. A Deutsche Börse, que é a bolsa da Alemanha, também foi a primeira que entrou. Você vai observar aí que tem SWIFT, que é um hub de pagamentos internacional. Nós vamos observar também que existem alguns bancos. Então, tem aí JP Morgan, tem o Wells Fargo, e tem o R3, que é uma associação que, na ocasião, tinha 28 membros, hoje ela está perto de 40 e poucos membros, então os maiores bancos do mundo estão nesse consórcio R3 para usar blockchain na indústria bancária. O que há de, por enquanto, o que há de coincidência aí é que todos esses bancos são custodiantes. Então, provavelmente, os primeiros interesses que a gente vai ver aí exatamente em cima do mercado de custódia. Em resumo, o blockchain aí é ledger compartilhado, replicado e distribuído. Ele vai poder reduzir em algumas cadeias de valor custo, vai melhorar a eficiência e talvez possa aceitar mais participantes dentro de uma cadeia de valor. Resolve vários dos desafios hoje que as diferentes indústrias têm. Não é só a indústria financeira que está interessada, outras indústrias também estão, e eu dei alguns exemplos aqui fora. Governos também estão interessados em blockchain. E a IBM suporta o Linux Foundation Hyperledger como membro, porque a gente acredita que Open Standard, Open Source, Open Governance é importante para poder utilizar blockchain em redes de negócio. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado e vamos para a próxima.